Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre a responsabilidade de academias de ginástica em relação a acidentes com alunos durante a prática esportiva. Você vai entender a importância da avaliação médica e de contar com o acompanhamento de um profissional apto nos exercícios físicos. Produtos piratas. Saiba mais sobre os prejuízos que podem ser causados pelo comércio clandestino de mercadorias ilegais. A cobrança de preços diferentes nas vendas pela internet e em lojas físicas é legal? Conheça os direitos e os deveres de um jovem emancipado e saiba como o processo de emancipação pode ser feito. E mais, o JQ conta a história das comarcas mineiras e explica termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Pessoas com mais de 16 anos e menos de 18 são tratadas como relativamente incapazes pelo Código Civil. A lei considera que os jovens nessa faixa etária não são judicialmente responsáveis pelos seus atos e ressalta que, por isso, essas pessoas devem ser assistidas em relação aos atos da vida civil. No entanto, é possível que eles obtenham a capacidade total por meio de um documento. Saiba como é feita e o que significa a emancipação na reportagem de Silvana Monteiro. Imagine um adolescente de 16 anos abrindo conta em banco, assinando pela locação de um imóvel e se responsabilizando por outros negócios financeiros. Bem, isso é possível desde que ele seja emancipado. A forma mais comum de emancipação é a voluntária. Quando os pais, percebendo que aquele ou aquela filha tem uma maturidade precoce ou então já demonstra responsabilidade suficiente para responder pelos atos da vida civil, eles vão a um cartório e através de uma escritura pública elas emancipam aquele filho ou aquela filha. Então, aquela pessoa, em virtude dessa atitude dos pais, dessa vontade dos pais, ela se torna plenamente capaz. Antes de completar 16 anos, a Kilza passou no vestibular do Instituto Agrotécnico de São João Evangelista, que ficava longe de onde ela residia com os pais. Foi aí que houve a necessidade da emancipação para que ela pudesse cumprir com os compromissos da vida escolar e se responsabilizar por ela mesma. A minha mãe me explicou, né? Ela deixou claro que eu não sairia da responsabilidade dela. Mas para algumas coisas eu tinha que ter a maturidade para estar resolvendo. Ela sentou comigo e me explicou. E ela foi abrir uma conta para mim bancária lá em São João Evangelista para estar movimentando, podendo mandar dinheiro para mim, para me ajudar. E para abrir essa conta eu tive que ser emancipada. E para alugar também uma casa lá para depois a gente morar, eu e mais 3 amigas, eu precisava também ser responsável pelos meus atos. Como é que uma garota de 16 anos ia morar sozinha com mais 3 garotas de 16 anos? Nessa época, as 4 foram emancipadas pelos pais. Além da emancipação voluntária formalizada por uma escritura pública em um cartório de notas, existe a judicial, aplicada em 2 casos distintos. Quando aquela pessoa ela é órfã de pai e mãe e digamos que haja uma empresa familiar que ela precisa administrar, que ela já esteja familiarizada, enfronhada nos negócios, em condições de gerir aquela empresa, e nesse caso é ouvido o tutor e através de um processo judicial, o juiz, através de uma sentença declaratória, ele irá conceder esse direito para esse relativamente incapaz, para que ele possa realizar todos os atos da vida civil. A forma judicial também pode ocorrer quando um dos genitores não concorda em emancipar o adolescente. O impasse vai para as mãos de um juiz. A Kilza foi emancipada pela decisão conjunta de pai e mãe. Aos poucos, ela foi se tornando cada vez mais responsável, fazendo jus ao documento que lhe garantiu o direito de exercer por conta e risco os atos da vida civil. Diferentemente dela, algumas amigas passaram aperto devido à falta de maturidade. Foi suspensa, teve suspensão na escola, ficou 1 semana suspenso. Teve que assumir o próprio erro, não precisou de chamar os pais porque ela era emancipada, mas comunicou os pais da atitude da filha. Se você não cumprisse, tinha as penalidades. Não precisava avisar seus pais, você era emancipado. Há também a emancipação que ocorre para a tomada de posse em concurso público ou pela mudança do estado civil.
O sujeito com 17 anos, ele se casa automaticamente, com a certidão de casamento ele se torna plenamente capaz, o que é lógico que, afinal de contas, ele vai ter uma família, vai precisar de realizar uma série de atos, né? Na série de atos a que o emancipado tem direito a exercer, não se incluem aqueles proibidos à faixa etária. Mesmo com a emancipação, a pessoa não pode frequentar locais impróprios a menores de 18 anos. A classificação indicativa de filmes e espetáculos também continua valendo para a idade cronológica. Ele não pode tirar carteira, não pode portar armas e, se cometer um ato infracional, responderá mediante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, a Quilza agradece aos pais por tê-la emancipado. Apesar dos desafios, ela colheu bons frutos dessa situação que definiram a vida profissional dela. Por eu ser emancipada, eu fui escolhida lá no Instituto para fazer esse estágio de 35 dias lá dentro dessa usina. Então, para uma jovem tão nova, dentro de uma usina que tinha em torno de 17 mil refeições por dia, então, assim, foi uma experiência única para mim. Foi o primeiro restaurante industrial que eu pisei, né? E eu estou na área até hoje. Eu trabalho até hoje, estou com 40, quase 41, em restaurante industrial. Então, isso fez com que eu tivesse essa oportunidade. A gente volta daqui a pouco para falar sobre os direitos e os deveres do consumidor que pratica atividade física em academias de ginástica. O JQ traz uma discussão sobre a responsabilidade nos casos de acidentes e lesões ocorridos durante treinos nesses estabelecimentos. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A lei não limita uma idade específica para a prática esportiva, mas é preciso ter muito cuidado antes de contratar o serviço de uma academia. Uma orientação profissional, respeito aos limites do próprio corpo, informações claras e precisas de ambos os lados são pontos importantes nessa relação de consumo. Acompanhe. A prática regular de exercícios físicos é sempre apontada como a receita para uma vida saudável. Mas há riscos próprios dessa atividade. Por isso, nem só de benefícios se faz uma academia. Em primeiro lugar, é preciso que o consumidor busque uma avaliação específica para a modalidade escolhida. A academia não pode exigir avaliação médica de um determinado profissional da medicina, clínica ou mesmo desconsiderar o exame emitido pelo Sistema Único de Saúde. A primeira coisa, acho que você tem que fazer, dar uma ida ao médico, né? E aí, nessa ida, o médico ele vai fazer alguns exames e vai te falar se você está apta ou não para fazer uma prática da atividade, né? Antes de contratar a prestação do serviço, o consumidor deve pesquisar também se a academia funciona de forma regular. É um direito exigir explicação e é dever da academia prestar informações claras e precisas e também manter um profissional responsável pela atividade. A atividade esportiva, a gente fala atividade física, mas o melhor é falar atividade esportiva, ela é regulamentada e ela tem um profissional que tem a competência para gerenciá-la, para fornecê-la para o consumidor, prescrevê-la de uma certa forma para o consumidor, que é o profissional de educação física. Para que eu monte um local de prática esportiva, eu tenho que ter um profissional que, de alguma forma, fiscaliza, organiza essa atividade e assina por ela também. Tem que ser um profissional de educação física credenciado no Conselho Regional de Educação Física. Ao mesmo tempo em que possui o direito de receber uma orientação adequada, o consumidor também deve respeitar os limites impostos pelo profissional e, mesmo após a aceitação para fazer a atividade, informar a academia se possui algum problema que o limita ou impede de fazer determinados exercícios, evitando assim danos à saúde, tais como estiramentos, lesões e fraturas. A pessoa, quando ela entra para fazer uma atividade física, ela deve conhecer o corpo dela, saber até onde que ela pode chegar
e até onde que ela tem que, opa, peraí, agora eu não estou tão bem, eu tenho que dar uma segurada para que eu consiga terminar a atividade. E principalmente o que a gente vê muito também é a alimentação. Então a pessoa tem que alimentar bem e estar bem fisicamente. Apesar de o serviço de prática esportiva exigir do próprio cliente o compromisso com os limites particulares do corpo, há situações prejudiciais à saúde do consumidor que decorram de uma má orientação ou erro profissional podem implicar na responsabilização judicial da academia. Quando o dano não advém da causa da prestação de serviço, ele vem de fatos alheios, não vai haver indenização. Se for demonstrado que a causa da lesão foi o serviço, aí sim a responsabilidade vai acontecer. Pode acontecer pelos danos materiais, todos os gastos que eu tive para tratar aquele problema de saúde, o tempo que eu fiquei parado sem possibilidade de exercer minhas atividades profissionais. Quando a gente fala de dano moral, a gente está falando de algo que me lesa na minha pessoa, na minha dimensão como existência, como ser. E, gente, quando o meu corpo é lesado, quando a minha integridade física é lesada, a minha pessoa, de uma maneira ampla, na sua essência, está sendo lesada. E isso gera danos morais. O aulão de Direito responde outra dúvida de um estudante universitário. Confira. Meu nome é Kleber Xavier, eu sou do primeiro período de Direito da Faculdade Dom Helder Câmara e a minha dúvida é com relação a quem pode pedir habeas corpus e se alguém pode pedir o habeas corpus em favor de outra pessoa. Caro estudante, essa pergunta é muito curiosa. O habeas corpus é um dos instrumentos mais bonitos, mais amplos que existe. O habeas corpus pode ser impetrado em favor de si próprio, qualquer pessoa pode entrar, não precisa ser advogado, e qualquer pessoa também, não precisa ser advogado, mas pode ser, óbvio, pode entrar em favor de terceiros. Então o habeas corpus ele é amplo, em favor de si próprio, em favor de terceiros, qualquer pessoa pode entrar. Você também pode participar do aulão de Direito. Basta gravar um vídeo com sua dúvida e enviar para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Hoje, com a grande quantidade de lojas online, os consumidores tendem a pesquisar preços e comparar entre as melhores oportunidades antes de realizar a compra. Muitas vezes, para não esperar os prazos de entrega, o consumidor prefere ir até uma loja física depois de consultar os valores no site da empresa. Mas aí, o preço pode ser diferente. Será que as lojas podem agir dessa forma? Lilian, uma loja cobrar um preço de um produto na loja física e um outro preço diferente quando faz a venda em loja virtual é uma prática legal? Sim, é uma prática legal e o comerciante ele pode cobrar do consumidor de forma diferente, tendo em vista que a compra virtual ela não traz um custo muito grande ao fornecedor, por isso é permitido legalmente. E se esse consumidor resolver fazer a compra na loja virtual, mas retirar o produto na loja física, a loja tem essa autonomia para promover uma variação de preço, cobrar um pouco a mais por isso? Com certeza, pode haver essa variação de preço, desde que isso seja informado para o consumidor de forma previamente e também de forma expressa. E mesmo comprando em loja virtual, ainda assim o consumidor está resguardado, está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, ele protege toda a relação de consumo, seja uma compra, seja numa loja virtual ou numa loja física. É interessante que quando o consumidor ele compra fora do estabelecimento comercial, ele tem o direito de arrependimento no prazo de 7 dias após a entrega do produto. Para exercer esse direito, ele precisaria comprovar a compra com alguma nota, alguma coisa? Sim, ele deve comprovar com a nota fiscal e também a data da postagem do recebimento do produto. Ok, obrigado pela sua ajuda. No próximo bloco, saiba mais sobre os prejuízos que podem ser causados pelo comércio clandestino de produtos falsificados, conhecidos como piratas. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Chegou a hora de mais um passeio pelo estado. Vamos viajar para Santos Dumont e conhecer o trabalho da Justiça Mineira na comarca.
Localizada na Zona da Mata, aproximadamente 200 quilômetros de Belo Horizonte, a terra natal de Alberto Santos Dumont, considerado o inventor do avião, nem sempre teve esse nome. Até o dia 30 de julho de 1932, a cidade era conhecida como Palmira. A mudança foi feita para homenagear o filho mais ilustre da cidade. Mas não são apenas os feitos do aviador brasileiro que merecem destaque. O judiciário local também tem ganhado notoriedade graças ao projeto Circuito pela Cidadania. Após a implantação do Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania, em agosto de 2017, a juíza Maria Cristina de Souza Trulho, junto com a assessora Glaucia Aparecida Gomes, decidiu desenvolver um trabalho voltado para a sociedade que fugisse da rotina de processos no fórum. Inicialmente, o projeto tinha como meta percorrer as comunidades, cidades e bairros mais carentes da comarca para entregar doações de agasalhos e alimentos. Porém, a ação despertou o interesse de outras entidades e voluntários e, após a união de esforços, tomou novas formas. Por meio de levantamentos conjuntos, são identificadas áreas de vulnerabilidade social. E, a partir daí, são realizadas ações sociais em que acontecem rodas de conversa, palestras, oficinas diversas, prestação de orientações jurídicas e emissão de carteiras de identidade. Escolas estaduais, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e uma comunidade quilombola já receberam a visita do projeto. Os interessados pelas ações desenvolvidas pelo Circuito de Cidadania podem se informar sobre as próximas edições por meio da página do programa no Facebook. Comprar produtos piratas parece fazer parte da cultura nacional. No entanto, quem adquire esses produtos do mercado informal, além de causar danos à economia, também pode ser enquadrado em práticas criminosas. Veja só. Encontrar um produto com preço mais baixo e nem pegar fila no caixa parece um bom negócio. O que não falta é brasileiro que já comprou assim, no escuro. Já. O que você comprou? Quantas coisas já comprei? Sei lá, relógio? Mas por que você escolheu pirata e não original? Pelo preço. Já sim, várias vezes. Já. E tem de tudo. Mochilas, CDs, eletrônicos, brinquedos. Os produtos piratas são aqueles fabricados em desacordo com as normas técnicas brasileiras. Vez ou outra, também violam os direitos autorais. Só que essa compra fora do mercado formal, que parece vantajosa, muitas vezes termina em insatisfação. Mas a experiência foi boa, o produto durou, funcionou? Mais ou menos. Não tanto quanto o original. Não, valer a pena não vale, mas quem nunca? Aí a gente aprende, não é? Não. Não, foi barato que saiu caro. Fernando é diretor do Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais e afirma que esses produtos colocam em risco a segurança do consumidor. Vamos pensar num brinquedo que ele não tem a certificação, já uma embalagem que já corre um risco, porque ela não foi feita, não foi certificada para a criança ter contato com a embalagem. Você tem que pensar no tamanho das peças do brinquedo, a tinta utilizada para colorir aquele brinquedo, qual o percentual de chumbo que essa tinta tem. Então, na hora que você compra um brinquedo sem certificação, você está correndo um risco muito grande da criança que for utilizar aquele brinquedo por ter um acidente de consumo, engolir uma peça. É preciso que os produtos sejam certificados com selos de segurança, de emissão de ruído, de desempenho, de dano ao meio ambiente e de consumo de energia. No entanto, mesmo não sendo o mais seguro, o produto pirata continua em alta. Segundo uma pesquisa elaborada pela área de estudos econômicos da FEComércio, 61% dos consumidores já compraram esse tipo de produto. E para a maioria, os preços baixos são a principal justificativa. Quando a gente olha a composição do preço, existe sim a imagem da margem de lucro, né, o markup do empresário, do fabricante, mas uma boa parcela disso se dá através de forma indireta dos impostos. Na fabricação ocorre uma alta carga tributária, até mesmo na venda no ICMS ou no ISS, no caso de serviços, e isso acaba onerando ainda mais o bem a esse consumidor. Então, as soluções possíveis seria justamente combater essa alta carga tributária e campanhas de fiscalização mais punitivas.
De acordo com Silvia, da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, quem vende esse tipo de produto pode até receber pena de prisão. E vender produto pirata é crime, né? Nos casos de CDs e DVDs piratas, a gente vê aí um crime contra a propriedade intelectual, que está tipificado no artigo 184 do Código Penal. Nós temos também, agora, de modo geral, nos crimes contra as relações de consumo, de modo geral, nós temos a Lei 8.137, que trata sobre esses crimes. E o artigo 7º, inciso 9º, pune a conduta de vender ou expor à venda produtos impróprios para o consumo. No caso dos medicamentos, né, o crime contra a saúde pública previsto no artigo 273 do Código Penal. E quem compra também está sujeito à pena de 1 a 4 anos de reclusão. Existe o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, que prevê como crime essa conduta de adquirir produto oriundo de crime. De acordo com a delegada, a pirataria também pode indiretamente favorecer a prática de outros crimes. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um transporte de CDs e DVDs piratas, por exemplo, ela já está assumindo o risco de fazer aquele transporte. Então, muitas vezes, ela não transporta apenas CDs e DVDs piratas. Transporta também armas, transporta drogas. Então, é um frete que seria dividido, né? E a gente vê casos até mesmo em razão do lucro, que essa atividade de pirataria tem um lucro muito grande. Então, tem verdadeiras máfias ao redor disso, porque o lucro é grande e o risco é, digamos, menor, porque a penalização é bem menor do que para o tráfico de drogas, por exemplo. E a gente vê também, na esfera internacional, até mesmo financiamento do terrorismo com dinheiro proveniente da pirataria. Para evitar que práticas ilícitas como a da pirataria se fortaleçam, o consumidor pode informar acidentes de consumo ou fazer denúncias. Dentro do mercado formal, se ele adquiriu e o produto não tem a certificação, basta ele entrar em contato conosco, por nossa ouvidoria, que nós vamos ao estabelecimento e aí nós temos a rastreabilidade desse brinquedo. Por quê? Porque tem uma nota fiscal, comprovadamente foi aquele estabelecimento que o comercializou. Então nós precisamos dessa ajuda do consumidor. Assim como precisamos da ajuda do consumidor, no caso do acidente de consumo, entrar na página do IPEM, ipem.mg.gov.br, clicar no banner de acidente de consumo e relatar seu acidente de consumo. Por quê? É a partir desses relatos que se torna compulsória a certificação de determinados produtos. E uma última informação. Crimes violentos contra a vida, como os homicídios, poderão ser julgados de forma mais ágil com a instalação do terceiro Tribunal do Júri em Belo Horizonte. A expectativa com essa novidade é que cada um dos tribunais do júri passe a ter uma média mensal de distribuição de 45 processos. O TJMG já se mobiliza para adequar as instalações e a equipe para o funcionamento do terceiro plenário, que também terá sede no Fórum Lafayette. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.